Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo! Um olá para você que nos acompanha pelo Rádio Clube, pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kchniewski. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2013 e no programa de hoje vamos trazer as informações da 4ª rodada do Cariocão, que foi realizada no meio de semana, e da 5ª rodada, que promete agitar este final de semana, além das informações do futebol nacional e internacional, com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. E fique ligado, pois em fevereiro, após o Carnaval, estreia o Círculo Esportivo, com todas as informações sobre os esportes olímpicos e alternativos que fazem a cabeça do povo brasileiro. Saiba de todas as informações no nosso blog golradioclube.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar os programas e as resenhas das rodadas do Campeonato Carioca e muito mais. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje, começando pelo Botafogo com Leonardo Peçanha. Um alô pra você, Léo. Gostei da competência da equipe do Audiolab. Pô, que beleza. Uruguai Lodeiro faz boa partida e Botafogo vence o Audax. Valeu, vamos agora ao destaque do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Fala, Diego. Grêmio e São Paulo avançam para a fase de grupos da Libertadores. Confira os resultados dos campeonatos regionais. Partindo para o destaque do Fluminense com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Time B do Flu sofre para empatar com o Fluminense. Destaque do futebol internacional com Roberta Pires. Um olá para você, Roberta. Olá, Diego. Vamos conferir os principais jogos dos campeonatos nacionais pela Europa. Agora o destaque do Flamengo com Vitor Brum. Um olá para você, Vitor. Alô, Diego. O Flamengo goleou o arquival no dia que o clássico dos milhões virou o clássico dos milhares. E fechando o giro inicial, o destaque do Vasco com Luiz Felipe França. Boas e mais notícias para o Cruz Maltino. Após perder o primeiro clássico do ano e seu segundo zagueiro, Vasco consegue liberar a última parcela do patrocínio da Eletrobras. Isso e muito mais você vai curtir aqui no Gol Rádio Clube, que está começando agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Campeonato Carioca, resultados da 4ª rodada e partidas do próximo final de semana com Felipe Bruno. Ele não fez, ele fez? A 5ª rodada não... Ah, não fez não? Não, só deixei de então tá bom, então... A gente não combinou isso. Resultados da 4ª rodada com Felipe Bruno. É, chefe, você não combinou isso não. Pela 4ª rodada da Taça Guanabara, Madureira 2, Macaé 1, Quissamã 0, Boa Vista 1, Audax Rio 0, Botafogo 4, Fluminense 2, Friburguense 2, Bangu 0, Nova Iguaçu 0, Vasco 2, Flamengo 4, Duque de Caxias 3, Olaria 1, Volta Redonda 2, Resende 4. O líder do grupo é o Vasco com 9 pontos. O Botafogo está em segundo com 8 pontos, empatado com Madureira. Em quarto lugar está o Friburguense com 7 pontos. Na 5ª colocação está o Nova Iguaçu com 4 pontos. Mesma pontuação do Volta Redonda. Empatados com 1 ponto na 7ª e 8ª posições estão respectivamente o Quissamã e Olaria. No grupo B, a liderança do Flamengo com 10 pontos. O Fluminense é o segundo com 8 pontos. Em terceiro está o Audax Rio com 7 pontos. O Bangu é o quarto colocado com 5 pontos, empatado com o Resende no número. Em sexto, aparece o Boa Vista com 4 pontos. Respectivamente, na 7ª e 8ª colocação do grupo estão o Macaé e o Duque de Caxias com 3 pontos cada. Tá certo, então jogos da 5ª rodada, já que eu não combinei isso com você, eu vou assumir matar essa no peito e sair jogando no sábado, 5 horas da tarde, Conselheiro Galvão, Madureira e Audax. No estádio de Moça Bonita, Boa Vista e Friburguense, também no sábado às 5 da tarde. Às 7h30 no Moacirzão, Quissamã e Fluminense. Jogos do domingo, 5 horas da tarde no Engenhão, Flamengo e Nova Iguaçu. Às 5 da tarde também no estádio do Trabalhador, Resende e Olaria. Às 6 horas. É isso aqui, rapaz, essa letra tá difícil de ler. Às 6 horas no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Duque de Caxias. Às 7h30 da noite em São Januário, Vasco e Bangu, e fechando a rodada no Moarcizão, domingo 7h30 da noite, Macaé
e Botafogo. Esses aí os jogos da quinta rodada do Campeonato Carioca. Então vamos começar o noticiário dos grandes clubes cariocas, começando pelo Botafogo. Botafogo. As informações do Alvinegro com Leonardo Peçanha. Boa noite, galera. A vitória de 4-0 do Botafogo sobre o Audax na última quarta-feira, em Moça Bonita, recuperou a confiança do torcedor alvinegro em sua equipe. O técnico Oswaldo de Oliveira foi o culpado das vaias que o perseguiram nos 2 confrontos anteriores pelo Estadual 2013, quando o time tropeçou no empate sem gols diante do Bangu e não passou de outro empate contra o Fluminense. Já a equipe do Audax vinha de boa sequência de resultados, 2 vitórias e um empate, ótimo retrospecto para um elenco modesto, em que os principais jogadores são Fabiano Heller, Andrade, Leandro Bonfim e Nelinho, ex-Flamengo. Vale ressaltar que foi a primeira partida do holandês Seedorf no Alçapão Carioca. Os gols do confronto foram marcados por Lodeiro, Felipe Gabriel, Bruno Mendes e Bolívar. A equipe da Estrela Solitária chegou à vice-liderança no Grupo A com 8 pontos e se prepara para o próximo desafio no campeonato neste domingo, às 7h30 da noite, contra o Macaé no estádio Moacirzão. É com você, Didro. Para o Botafogo, a situação que estava complicada, já que ele tinha 5 pontos depois do empate, 2 empates seguidos contra Bangu e contra Fluminense. A situação deu uma melhorada porque o Botafogo voltou à zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara e com a derrota do Vasco acabou colando na briga pela liderança. Teve uma passagem do Andrezinho também, deu um depoimento que o mais importante dessa vitória do Botafogo foi a maneira como a vitória foi conquistada. O time jogou muito bem, o uruguaio Lodeiro fez um partidaço, acho que foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Botafogo. E enfim, acho que agora parece que o time encaixou. Realmente parece que o time encaixou. Mas a questão do Botafogo ainda é estabilidade, né? O Botafogo jogou muito bem nas 2 primeiras partidas. Aí na terceira partida não jogou nada e nessa partida teve uma boa atuação. Mas a torcida ainda não está totalmente confiante com o futebol que vem apresentando, não. Porque um jogo atua bem e o outro é totalmente displicente. Eu acho que a partida ruim do Botafogo nesse campeonato foi contra o Bangu, para a segunda rodada do campeonato. O jogo contra o Fluminense foi um jogo igual. A equipe do Fluminense não é a equipe titular, mas o Botafogo também tinha os seus desfalques, não jogou com o lateral direito titular e tal. A zaga não foi composta por Antônio Carlos e Bolívar. Quer dizer, houveram algumas diferenças entre a partida o clássico contra o Fluminense e essa partida agora contra o Audax. Contra o Audax a equipe entrou completa e fez valer a melhor qualidade dos seus jogadores. Destaque para a volta do Seedorf, né, que também atuou no Botafogo e Fluminense e agora também contra o Audax. Entrou super bem no jogo, fez 2 bons lançamentos, também teve 2 finalizações. Acho que na próxima partida já pode vir como titular e vai somar bastante. Pois é, e o Seedorf mostra cada vez mais por A mais B que ele não pode ficar no banco nesse time do Botafogo, mesmo com a idade avançada. Ele com 80 anos de idade, jogando da forma que está jogando, ele vai ser titular no Alvinegro. A bola que ele conseguiu dominar e virar no estádio Moça Bonita foi fenomenal, né? Acho que poucos jogadores fazem isso. Ele com 80 anos pode, o Túlio, como você queria ano passado, com 40 não. Mas aí é que tá, eu tive com essa ideia, né? Eu defendi o Túlio, agora não, agora com o Bruno Mendes, com o Henrique, não, agora não, mas ano passado quando eu precisava de atacante, o Rafael Marques muito. Era mole, né? Não, com o Rafael, até o Túlio com 50 anos é melhor que o Rafael Marques. Não, engraçado que o Bolívar já fez mais gols em 3 jogos, né? Que o Rafael Marques em 17. Em toda a sua trajetória. E o Bolívar segue o exemplo agora do Fael, né? O Fael esse é meu medo. Esse é meu medo. Vamos ver mais pra frente qual vai ser o futuro do Bolívar. Mas o Antônio Carlos também fazia muito gol, né? Pois é, né? O Antônio Carlos fazia muito gol, mas agora o Antônio Carlos está mais focado na defesa e o zagueiro artilheiro é o Bolívar. É claro, isso acontece sempre com um jogador que muda de áreas, principalmente jogador de zaga, que vai para um outro clube e consegue no início ter um bom desempenho, um bom rendimento. Eu acho que, desculpa, Leandro, eu acho que o bacana aí pro Bolívar é que ele começa a mudar um pouco a imagem dele, né? Que ele tem uma imagem meio de ser carniceiro e agora ele tá construindo essa imagem de
zagueiro artilheiro. Acho que é bom pro atleta. No Internacional ele dividia muito essa função com o Índio, né? Por exemplo, os dois iam pra área, mas o Índio acho que ele se posicionava melhor e tal. Agora no Botafogo, eu acho que ele aprendeu o posicionamento com o Índio, porque ele marcava de cabeça. Eu acho que ele aprendeu isso também, que é bom pro Botafogo, né? Então, uma boa peça pra evolução. Tá certo, valeu, Leonardo. Agora é hora do futebol nacional no Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações com o Felipe Bruno. Bem, meu caro ditador, pela pré-Libertadores os brasileiros não fizeram feio e garantiram vaga para a fase de grupos da competição. O Grêmio venceu a LDU pelo placar de 1-0 na Arena e garantiu a classificação após vencer a equipe equatoriana nos pênaltis pelo placar de 5-4. O São Paulo perdeu para o Bolívar por 4-3 em La Paz, mas se classificou na soma dos resultados. O São Paulo caiu no grupo 3 da competição, em que estão o Arsenal de Sarandi da Argentina, o The Strongest da Bolívia e o Atlético Mineiro. Enquanto o Grêmio jogará no grupo 8 com o Fluminense, o Caracas da Venezuela e o Huachipato do Chile. E nesse meio de semana a bola rolou também para os campeonatos estaduais. No Campeonato Paulista, o líder Santos venceu o Ituano por 1-0. O Corinthians venceu o Mogi Mirim por 2-1 e o Palmeiras venceu o São Bernardo por 3-0. No Campeonato Gaúcho, o Inter empatou em 0-0 com o Novo Hamburgo e o time reserva do Grêmio foi derrotado pelo São Luís por 4-0. No Campeonato Paranaense, o Paraná Clube venceu o Londrina por 2-1. O Toledo empatou com o Atlético Paranaense por 1-1 e o Coritiba venceu o J. Malucelli por 1-0. No Catarinense, o Avaí venceu o Juventus por 2-1. O Joinville perdeu para o Camboriú por 2-1. O Criciúma perdeu de 1-0 para a Chapecoense e o Figueirense perdeu para o Metropolitano por 2-1. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás venceu o Aparecidense por 1-0. O Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o Rio Verde e o Vila Nova venceu o Anápolis por 2-1. No Campeonato Paraense, o Remo venceu o Paragominas por 3-2 e o Paysandu perdeu para o Cametá por 2-1. Já que não disputa essa edição da Copa do Nordeste, o Náutico, pela primeira fase do Campeonato Pernambucano, venceu o Pesqueira pelo placar de 3-1. Pelo Grupo A da Copa do Nordeste, o Bahia venceu o Ceará por 2-1 e as duas equipes dividem a primeira colocação. No Grupo B, o líder Sport derrotou o Fortaleza por 3-0. No Grupo C, o líder Vitória perdeu pro Asa por 2-0 e no Grupo D, o líder Campinense venceu o CRB por 2-1, Diego. É isso aí, o futebol brasileiro pegando fogo, rapaz. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste é animada, ainda não tive a oportunidade de ver, mas os jogos estão animados, hein? E o que aconteceu em Santa Catarina? Que os grandes tomaram piaba de todos os pequenos. Todo mundo perdeu, cara, todo mundo perdeu. Mas assim, o grande comentário da semana, né? A classificação do Grêmio na Taça Libertadores da América, mas aquele estádio Arena do Grêmio, rapaz, estádio de massinha de modelar misturado com cuspe, porque, vou te falar, a torcida do Grêmio foi fazer avalanche, quebrou o alambrado ali, a grade da frente, caiu gente no fosso. Quer dizer... Diandro, tragédia anunciada, né? Eu acho que esse tipo de comemoração não é própria pra... É coisa muito de gaúcho. Não é... Mas eles deixaram aquele espaço exatamente pra aquilo. Então que fizesse direito e que fizesse bem feito. Pois é, cara. Assim, a gente... Desculpa, mas eu ri. Né, mostraram um vídeo durante essa semana, depois que aconteceu, de um jogo na Alemanha, no qual a torcida faz esse tipo de coisa também, faz a avalanche. E, pô, é o estádio todo fazendo avalanche e tal. E não tem esse tipo de problema. Um estádio novo, um estádio moderno, foi entregue esse ano. Não pode ocorrer de ceder. Mas peraí, com cadeiras na onde tem a avalanche, não, né? Que não, o estádio organizadinho. É tipo aquela arquibancada antiga que tinha no Maracanã, sim. Que é só o assento. Então, pô, não pode acontecer o que aconteceu no estádio do Grêmio. Mas a grande questão é o seguinte, no início das obras, já estava certo que não iria ter aquele espaço destinado para avalanche. A torcida pediu. Na primeira já deu um acidente, vão colocar as cadeiras e vai acabar a avalanche. Mas aí é que tava. Porque a FIFA, os estádios da FIFA tem que ser todos com cadeiras, numerados e tudo. Então já tá decidido que vão colocar cadeira e vão acabar com a avalanche da torcida. Quer dizer, você desrespeita a cultura do torcedor pra adequar o estádio à FIFA. Não, mas porém o Grêmio não. Mas o Grêmio não vai jogar. Mas peraí, o Grêmio não vai jogar a Copa do Mundo, não tem problema então. A questão não é essa, o estádio da Copa do Mundo vai ser o Beira-Rio. Mas aí é que tá, se o Beira-Rio não ficar pronto, mole jogar pra Arena do Grêmio. Eu discordo um pouco, eu acho que essa questão é cultural da torcida, mas eu acho que é perigoso. E eu sou a favor de colocar as cadeiras e acabar com essa
Essa promiscuidade da torcida do Grêmio. Que isso, jovem. Não, e outro comentário só, fora do Grêmio, em relação ao São Paulo, né? Foi muito comentário que o São Paulo iria levar o time titular para La Paz. Foi muito criticado Ney Franco. E olha que quase que dá um resultado estranho, né? Porque 4x3 com o time titular. Se coloca time reserva. E colocou acho que 3 ou 4x0. Fez 3x0 e depois o Bolívar virou. E assim, com relação. Fala. Só voltando um pouquinho pro Grêmio, é impressionante como o time brasileiro ainda não consegue lidar com a catimba do adversário. Eles ficaram nervosos e joga a bola, não sabe bater, não sabe tocar a bola até o gol, tem que ficar lançando. É ruim de ver. Bizarro foi a voadora que o zagueiro da LDU deu no jogador do Grêmio. Assim, foi na altura do pescoço, parecia até um golpe de MMA. Rapaz, como diria o Sérgio Mullenberg, o Grêmio é o Uruguai do Norte. Assim, com relação a essa história aí do botar cadeira, não botar cadeira, você proíbe o torcedor de fazer a festa, você proíbe o torcedor de beber a cerveja, você proíbe o torcedor de levar a sua bandeira. Daqui a pouco o torcedor não vai poder ir com a camisa do clube dele pro estádio, porque pode dar confusão do lado de fora. Não, mas ele já não pode, em clássico. Não pode ir com a camisa. Já não pode, né? Não pode com a camisa do seu próprio time de coração pro estádio, quer dizer. Você é melhor acabar então com o espetáculo que é o futebol e transformar aquilo num teatro, porque todo mundo já sabe o que vai terminar mesmo. Estão querendo transformar o torcedor em torcedor de terno e gravata que vai lá só pra bater palma. Mas enfim, isso é uma discussão que a gente pode... é uma vergonha. Isso daí é uma discussão que dá muito pano pra manga. Depois a gente pode fazer um programa especial só falando disso. Vamos seguindo agora no Gol Rádio Clube. O momento é do Fluminense. Fluminense. As informações com Leandro Soares. Pela quarta rodada da Taça Guanabara, o Fluminense sofreu para empatar em 2x2 com o surpreendente Friburguense. Mesmo com a estreia do lateral esquerdo, Mãozão, e do maestro Felipe, o Flu não conseguiu apresentar um bom futebol. Após estar perdendo por 2-0, o técnico Abel Braga promoveu a entrada de Wellington Nunes, Marcos Júnior e Fred. Com as alterações, o Flu melhorou e chegou ao empate com Anderson e Marcos Júnior. Na próxima rodada da Taça Guanabara, o tricolor vai enfrentar o Flamengo neste sábado às 7h no Lançuzão no Rachado. Já pela Libertadores, o Fluminense conheceu o último integrante do seu grupo, o Grêmio, que eliminou a LDU no fim. Por fim, após o corte do volante Hernandes por lesão, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou também o volante Verão para disputar o amistoso entre Brasil e Inglaterra no dia 5 às 5h30 em um ano. É com vocês. Só quero fazer um comentário. O time que toma um gol de cobertura do Ziquinha não merece ganhar a partida, não. Cara, o Friburguense surpreendeu mesmo. Um time rápido, disciplinado, aplicado. Acho que ninguém esperava isso, não. Pois é, foi o comentário que eu coloquei no Facebook, assim que o jogo terminou. O Friburguense fez 2-0, mas aí lembrou que era o Friburguense, né? Isso também relembrar também a falha de Diego Cavalieri, que estava totalmente fora de posição. Acho que aquilo foi uma falha muito enorme. Um goleiro que quer disputar a Copa do Mundo pode ser fundamental, né? Porque tem grandes goleiros disputando vagas, como Diego Alves, Jefferson também. E a questão foi que o Jefferson falhou, que o Cavalieri falhou. Mas uma falha num jogo não justifica. Não justifica tirar o cara da convocação. Ali ele tava vendido, né, na jogada. Agora, o que ficou feio é que o Ziquinha virou rei. Mas o Friburguense vinha jogando bem. Todo o primeiro tempo dominou, né? Sim. Já no segundo tempo também, nos 15 minutos iniciais, atuou bem. Só que o Abel Braga tinha Fred, tinha jogadores no banco que mudaram totalmente a partida e conseguiram empatar. E vê se o Friburguense não briga. Quarto colocado com 7 pontos, o líder tem 9. Não, o grupo tá embolado. Vê se não briga. Vasco com 9, Botafogo e Madureira com 8, Friburguense com 7. Vê se não tem briga aí. Quer dizer, Vasco e Botafogo coloquem suas barbas de molho, porque a coisa pode ficar feia pro lado deles. Ficaria legal um time pequeno passar pra próxima fase. Pois é, mas tirar qual time? O teu? O meu não. O meu não quero que saia, não. Não. Aí a gente deixa acontecer. Pela hora da carruagem, acho que é o Vasco que vai sair de fora desse... Sai dessa. Não sei. Tá tudo muito embolado. A ideia é ser imparcial no microfone, tá, Roberto? É bem capaz dos dois ficarem fora. Fala isso pro chefe aqui. É bem capaz dos dois ficarem fora, entrar Madureira ele Friburguense. Aí ia ser engraçado. Mas enfim, seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos agora ao noticiário do futebol internacional.
Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As informações com Roberta Pires. Bom, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrentará o Valência, o Atlético de Madrid enfrentará o Real Betis e o Real Madrid enfrentará o Granada. O Barcelona é líder do campeonato com 58 pontos. O segundo colocado é o Atlético de Madrid com 47 pontos e na terceira colocação está o Real Madrid com 43 pontos. No campeonato francês, o Paris Saint-Germain abriu a 23ª rodada nesta sexta, aplicando uma goleada no Toulouse fora de casa por 4-0. Com o resultado, ele segue líder com 48 pontos. Mas o Lyon está com 45 e pode empatar o campeonato no domingo, quando enfrenta o Ajaccio fora de casa. Em terceiro lugar, vem o Olympique de Marseille com 42 pontos. Ele enfrenta também no domingo, às 6 horas, o Nancy. No alemão, o Bayern continua líder e com vantagem de mais de 10 pontos para o segundo colocado. O líder tem 48 pontos e enfrenta o Mainz. Bayer Leverkusen é o segundo colocado com 37 pontos e enfrenta o terceiro lugar no campeonato, o Borussia Dortmund, com 36 pontos. Juventus segue líder do italiano com 49 pontos e enfrenta o Chievo neste domingo às 9h30 da manhã. O segundo colocado, Napoli, com 46, pega o Catania neste sábado às 5h45. A Lazio, com 43 pontos e a segunda colocação, encara o Genoa ao meio-dia no domingo. No campeonato inglês, em primeiro lugar, o Manchester United tem 59 pontos e enfrenta o Fulham, sábado, 3h30. O Manchester City, em segundo, com 52 pontos, joga contra o Liverpool, domingo às 2h. E o terceiro colocado, Chelsea, enfrenta o Newcastle no sábado à 1h. É isso aí, as notícias do futebol internacional, os campeonatos europeus, os campeonatos nacionais pela Europa tomando contorno de decisão. O Manchester United já tá abrindo uma distância considerável pro Manchester City também. Pois é, fora o campeonato espanhol, que já acabou praticamente, né? Barcelona já campeão, o resto ainda tá naquela reta final, quando os cavalinhos viram ali na reta. O Barcelona perder 3 jogos seguidos, o Atlético de Madrid ganhar 3 jogos seguidos também é pedir demais, né? É isso, vamos seguindo então. Fala aí. Deixa eu dar mais umas informações do mercado internacional. Vai lá, aquilo do arroz. Então. Pô, chefe, deixa eu falar. Vai lá, fala lá. Então, o Balotelli foi apresentado no Milan nessa sexta. E o Paris Saint-Germain anunciou o Beckham no time. Exatamente, David Beckham. Cara, eu nunca achei ele um craque não, mas ele coloca a bola onde quer, né? Exatamente. E o Ronaldo já disse que o Beckham é um cara cheiroso, né? Não, mas Ronaldo... E a estrela desse cara, ele morou, né, na Inglaterra, na Califórnia, e agora ele vai ficar bancado em Paris, pô, com fim de carreira, futebol de fim de carreira. Tá ruim, não? E um time bom, ele pode... Que inveja. Assinou por 6 meses e, assim, não tem garantia nenhuma de que ele vai jogar nesses 6 meses. Mas ele joga, ele entra em campo. E mais uma informação, falou que vai doar o salário dele pra instituição de caridade. Mais um golaço do Beckham. Mas só pra não ser injusto com o Beckham, a questão é a seguinte: no Manchester ele sempre foi um garoto de ouro e tal, assim, mas no Real Madrid, teve uma época que o Real Madrid tava embaixo que ele começou a jogar bem. Ele realmente no Real Madrid acho que foi a melhor fase do futebol dele. Mas quantos anos ele já tá? Uns 35, né? 37. Já tá na hora de cantar pra subir, né? Já tá na hora de calçar o chinelinho. O Pet com 37 levou o Flamengo ao título brasileiro de 2009, né? Mas o Pet é assustador. Você não quer comparar o Pet com o Beckham? Quero. Eu vou embora. Meu Deus, eu vou embora. Eu vou embora. Brincadeira, né? Que isso, cara? Não, isso daí é discussão para outro programa, isso é em off. Não quero nem discutir. Eu acho que ele ficou muito tempo lá em Los Angeles. Esse é o problema. Mas enfim, vamos seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos às informações. O destaque agora é para o noticiário do Flamengo. Flamengo. Quem traz as informações é Vitor Brum. Após uma vitória sofrida contra o Volta Redonda no último domingo, ninguém imaginava que o clássico contra o Vasco da Gama seria tão mais fácil. Contra o Voltaço, jogo que marcou a estreia de Elias e João Paulo, o Fla teve mais volume de jogo, porém esbarrava nas finalizações ruins. Somente nos acréscimos, Hernani acertou um chute no canto e acabou com a agonia da torcida rubro-negra. Já na partida de ontem, a história foi um pouco diferente. Os quase 16 mil torcedores puderam acompanhar uma partida aberta, com os dois times buscando a vitória.
Logo aos 24 minutos do primeiro tempo, após uma dividida entre o goleiro Alessandro e Rafinha, a bola sobrou para Hernani abrir o placar. A vantagem aumentou já aos 30, quando Elias fez um belo cruzamento e Nixon marcou de peito o segundo do Fla. O Vasco tentou reagir e descontou com Pedro Ken logo aos 32 minutos, levando o placar mais apertado para o intervalo. Mas o segundo tempo reservava os gols mais bonitos da noite. Primeiro, Kleber Santana, aos 3 minutos, acerta um chute preciso de fora da área. Aos 19, foi a vez de Rafinha dar uma arrancada de 53 metros e bater no canto para fazer o quarto do rubro-negro. O Vasco voltou a descontar com um belíssimo gol de Daxon, de fora da área, mas ficou nisso. Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo B, com 10 pontos, 2 a mais do que o Fluminense, segundo colocado. O próximo compromisso do rubro-negro será no domingo, às 5 da tarde, no Engenhão, contra o Nova Iguaçu. O técnico Dorival Júnior ainda não divulgou a escalação do Fla para a partida de domingo, mas é provável que repita o time que enfrentou o Vasco, com Felipe, Léo Moura, Gonzalez, Renato Santos e João Paulo. No meio, Cáceres, Elias e a dúvida é se Kleber Santana entrará no lugar de Ibson. No ataque, Rafinha, Nixon e Hernani. É contigo, Diego. Valeu, então vamos emendar logo com as informações do Vasco da Gama. Vasco. O noticiário do Cruz Maltino com Luiz Felipe França. Após um bom começo de campeonato, mostrando que a crise extracampo não afetava a equipe, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo no primeiro clássico dos milhões do ano, por 4-2. E depois da triste notícia da venda do zagueiro Douglas para o Dnipro da Ucrânia por 11 milhões de reais, sendo 50% do Vasco, o Cruz Maltino recebeu uma ótima notícia. A Justiça do Trabalho liberou a última parcela do patrocínio com a Eletrobras no valor de 8 milhões e meio e mais 2 milhões que estavam retidos por débitos tributários com o governo federal. Assim, o Vasco quitará as dívidas salariais com os funcionários. O Vasco enfrenta o Macaé pela 5ª rodada da Taça Guanabara às 7h30 do próximo domingo no Moacirzão. Diedro, é com você. Tá certo, Flamengo 4, Vasco 2 ontem em Engenhão, jogo animado, hein? Grande Darkson, filho da escuridão. Horror. Mas vamos com menos essa história de comparar o Rafinha com o Neymar, né? Vamos com menos, né? Assim, foi gol de Neymar. Jogou bem, né? Deixou Foi gol. Mas o problema no Flamengo é esse, começa assim, e todo mundo, não, você lembra, qual era o outro lá, caraca, Maurício, não sei o que, Diego Maurício. Era Diego Maurício, Neymar, meu Deus, não, olha, vai embora. Olha só, o que eu tenho a falar assim, se é o Neymar que faz aquele gol ontem, pô, iam tá endeusando, cara. Isso o Gerson falou na transmissão da Bradesco Esporte. Eu achei a jogada do garoto no gol do Kleber Santana muito mais bonita do que o próprio gol dele. O pessoal tá pegando no pé do Dedé, porque o Dedé é o Dedé, entendeu? Na verdade, o Dedé foi cobrir uma falha de marcação e quase conseguiu travar o chute do menino. E o torcedor do Flamengo tá se valendo disso. Deixou o Dedé pra trás, Foram 2 falhas de marcação que o Dedé tentou consertar sozinho. Pelo amor de Deus. Eu concordo que a parada do Rafinha foi mais ou menos aquele gol de PlayStation, né? Ele colocou, esticou, apertou R2, deu um toque na saída do goleiro. Eu achei que a jogada do gol do Kleber Santana também foi mais bonita assim. Caraca, mas que chute do Kleber Santana, hein? Com raiva. É o último dia de contato. Assim como o chute do Daxon, né? Assim como o chute... realmente. Mas aqui eu vou defender a diretoria do Flamengo, que ontem na entrevista coletiva, os veículos já estavam querendo fazer uma entrevista na casa do jogador e tal, e a diretoria do Flamengo tá travando, tá querendo segurar mais o menino também pra não expor tanto o jogador, né? Mas é o papel da diretoria, o papel da imprensa é ir lá e tentar conversar com ele como o herói do jogo. Agora a diretoria tem o papel de travar e de não deixar ele se deslumbrar com a boa atuação que ele teve no clássico. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Adrian, né? O Adrian surgiu como um novo Zico e até agora não mostrou que veio, né? Mas eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que esse garoto pelo menos é mais centrado. Tu vê que ele ainda se esconde, ele evita, isso assim, não tá deslumbrado ainda. Eu acho isso muito bom. Mas a responsabilidade que botaram em cima do Adrian também foi muito maior do que a que estão botando em cima do Rafinha. Eu acho que estão botando responsabilidade em todo mundo, e o pessoal vai ter que produzir ainda muito. Então não dá pra dizer que Adrian é a promessa, Matheus... Não, ainda vai ter que rolar um amadurecimento de 1 ou 2 anos em campo, assim, pra ter
essa ideia? Eu acho que o Flamengo também está com o Dorival Júnior, que já passou por essa experiência no Santos, né? Com o próprio Ganso, com o próprio Neymar. Claro que teve aquele fato negativo que ele discutiu, mas eu acho que é um treinador muito bom para esse amadurecimento do Rafinha. Tá certo. Vamos encerrar o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo o pessoal que esteve aqui na nossa mesa de debates. Muito obrigado, Leonardo Peçanha. Obrigado, Diedro. Obrigado, companheiros. Valeu, muito obrigado, Vitor Brum. Valeu, Diedro. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Leandro Soares. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Lucas de Carinho e para meu padrinho aqui, Carlos Oliveira. Tá certo, então, mandar um abraço para eles também, que estão aqui acompanhando a gravação do Gol Rádio Clube. Vou mandar um abraço também para Fabrício Teixeira, que machucou o bacon, não pôde vir trabalhar hoje. Tá certo. Muito obrigado pela presença, Roberta Pires. Valeu, até a próxima. Valeu, muito obrigado, Felipe Bruno. Obrigado, Diego, até a próxima. Isso aí, lembrando que a gravação de semana que vem será na quinta-feira, porque sexta-feira estaremos no comando em geral do Carnaval. Em Salvador, Só a última notícia, o veterinário disse que o Fabrício não corre risco de morrer. Tá certo então. Valeu, muito obrigado pela participação de todo mundo. Vamos encerrando o programa de hoje. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kschnevski. Voltamos na próxima quinta-feira com todas as informações sobre o futebol. E não se esqueça, em fevereiro, depois do Carnaval, estreia o Círculo Esportivo, com destaque todo especial para os esportes olímpicos e alternativos. Acompanhe todas as informações do Gol Rádio Clube no nosso blog, o golradioclube.blogspot.com. Até semana que vem, valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube, um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kschnevski.